Ora, boa tarde pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Duo. Hoje temos aqui connosco a Miss Duo, um regresso já muito anunciado, mas que só foi agora possível de efetuar. Eu já ia pelas escadas abaixo, não é por aqui. Portanto, já damos mais uma volta aqui ao Santuário da Nossa Senhora dos Remédios. Vocês já viram aí as imagens de drone, já viram que estamos num sítio fantástico. E vamos agora percorrer uma estrada lindíssima aqui do Parque Natural de Montezinho. Uma estrada lindíssima que vos convido a fazer connosco. Até já! Hoje vamos falar sobre as inspeções às motas, as inspeções obrigatórias que já foram anunciadas e que vão entrar em vigor no próximo ano, portanto em janeiro de 2022. As inspeções obrigatórias não são, por assim dizer, uma invenção do nosso governo. Há coisas que são assacáveis aos políticos do nosso país, mas esta não é mais do que uma diretiva europeia que ainda não tinha sido transposta para a legislação nacional, apesar de já ter havido uma tentativa em 2012, como creio que vocês já se lembram. Os centros de inspeção já tinham feito investimento no sentido de se prepararem para acomodar então essas inspeções nos seus centros, e tudo tinha ficado parado. Depois veio a pandemia, as coisas obviamente ficaram ainda mais paradas e agora aproxima-se o prazo limite para incorporar essa medida. E portanto o secretário de Estado veio um bocado apressadamente dizer temos aqui o Alcino connosco, conhecido pelo vídeo da Africa Twin, portanto vocês vão lá ao nosso canal ver o vídeo espetacular que fizemos com a Africa Twin. E portanto o nosso secretário de Estado veio um bocado apressadamente dizer que agora tínhamos que avançar com isso impreterivelmente até ao fim do ano. Aqui uma situação algo crítica, mas está tudo bem. O que é que acontece? Apanhou um bocado toda a gente de surpresa porque os próprios centros de inspeção ainda não estão completamente preparados, apesar de já terem feito investimento em maquinaria, ainda não têm formação específica para a inspeção às motas. Isso é um problema grave, ok? Porque há motas que são fáceis de manusear e de entender quando forem à inspeção, mas há outras que não são tanto, não é? Imaginem uma Honda Goldwing numa inspeção e operada, olhem a paisagem magnífica, operada por um indivíduo que nem sequer seja capaz de a manter no seu equilíbrio e que a deixe cair. Portanto é um problema grave que se coloca. Vamos ter que garantir que os funcionários dos IPOs que vão manusear as nossas motas têm informação adequada e portanto que têm o conhecimento para tratar das máquinas adequadamente. Por outro lado, coloca-se também ainda a dúvida do que é que será inspecionado. A portaria ainda não foi publicada, portanto a lei vai ser aprovada um bocado à pressa, como eu vos disse, e depois terá que sair uma portaria com as regras todas para definir quais são os pontos da moto que serão inspecionados. Vamos assumir o exemplo espanhol, uma vez que em Espanha já está em vigor a inspeção das motas, lá chama-se ITV, eles dizem ITV, e portanto já há vários anos, há muitos anos mesmo, que está em funcionamento a inspeção dos motociclos, e vou-vos passar aí um pequeno vídeo, resumo do que é que seria uma inspeção em Espanha, que vai ser muito próxima então da nossa. Alberto, ¿qué es lo primero? Vamos a identificar el vehículo. ¿Vale? Número de bastidor Y matrícula, que solo está matrícula atrás, ¿no? trasera, sí. A ver. Y ahora nos vamos a ver las luces. Largas, cortas, intermitencias, con emergencia, muy bien. Claxon, bueno. El claxon funciona. Neumático, comprobamos la medida de la rueda Con la ficha técnica, o la ¿no? ficha técnica. Y que esté en buen estado el neumático también, Por fundamental, supuesto, ¿no? fundamental. Vemos que es una moto con ABS. Aquí está el ABS, ¿no? Esto es. Sí. Comprobamos sensores de ABS, sistema de frenado, discos. Fuerza en la dirección entera y sujétala fuerte, sin frenar.
Vale, hacia el otro lado, sujétala fuerte, vale, ponla recto, pisa el freno delantero varias veces, comprobamos que no tenga pérdidas de líquido de frenos por ninguno de los... Vale, pachea, perfecto, la suspensión es operativa. Muy bien. Tenemos el tubo de escape, miramos la homologación sin quemarnos y que no tenga pérdidas de humo. Ajá. Y seguimos con la parte trasera. Luces traseras, ¿no? Ahora. Eso es. Intermitencias. Pisamos el freno con el pie. Perfecto, suelte con la mano. Vale. Alberto, y ahora el momento de los frenos. Vete pisando el freno muy despacito. Vale, suéltalo. Metemos la rueda de atrás. Punto muerto. Y pisamos el freno muy despacito hasta llegar a tope. Perfecto. Alberto, ahora vamos a echar un vistazo a las emisiones. Importante que nos superen el 4,5% del volumen de CO. ¿Qué tal? Perfecto. Perfecto. Alineación de ejes. Que tiene que pasar la rueda trasera siguiendo a la delantera, ¿no? Exacto. ¿Qué tal? ¿Lo ha hecho? Bien. Y Alberto, ahora estás poniendo un micrófono. A 45 grados y a 50 centímetros del tubo de escape. Vale, un micrófono y aquí esto es un imán para las revoluciones, para las ¿no? revoluciones. Vale, ¿y por qué suele fallar la gente en esta prueba de ruidos? Porque suele hacer modificaciones en el tubo de escape. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahora tenemos el veredicto. ¿Habrás superado la ITV? ¿No la habrás superado? Favorable. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 2 años. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Em relação aos motociclos que vão ser inspecionados, o que o Secretário de Estado avançou é que seriam todos aqueles de 125 cm3 e superiores. Na comunidade que já debateu um bocado esta notícia, criou-se a ideia de que aquelas que não chegassem aos 125, por exemplo 124, não seriam inspecionadas. Ora bem, obviamente não será assim, não é? O propósito do Governo será inspecionar todos os veículos de 2 rodas, de 3 rodas, que não sejam os 50, portanto tudo o que é velocípedes e motorizadas ficaria fora, mas todas aquelas que têm permissão para circularem em vias rápidas e em autoestradas, portanto as 125, essas aí estão todas abrangidas e vão ser todas inspecionadas, o que prefaz um total de aproximadamente 450 mil motas que vão ser inspecionadas. Aquilo que o Governo diz que é a justificação máxima para estas inspeções é a segurança, e aí temos que concordar, portanto todos nós queremos aumentar a segurança, mas depois o mesmo Governo vai buscar uma percentagem aos centros de inspeção sobre o valor que nós vamos pagar por essa inspeção, e aí é onde está o detalhe que nos indica que alguma coisa não é bem como eles dizem, não é? Portanto há interesses financeiros, há interesses de ficarem com mais impostos, isso é óbvio, porque senão não iam buscar essa percentagem e deixavam essa percentagem, digamos, como redução do custo da própria inspeção. Para vocês verem, no início, quando foram criadas as inspeções, o Estado ia buscar 5% do valor da inspeção, depois passou para 15%, ou seja, um Estado que se preocupa tanto com a segurança, que impõe de forma obrigatória as inspeções, depois vai buscar 15% do valor pago pelos utentes dessa inspeção, ou seja, fica diminuído aquele propósito tão humano, não é? Que é pensar apenas na segurança, quando na realidade sabemos que não é assim. Outra pergunta, quanto é que vão custar as inspeções? Aqui ao lado em Espanha, como eu vos disse, que é o exemplo que podemos estudar, aqui ao lado elas custam entre 20 a 39 euros, isto dependentemente da comunidade. Aqui em Portugal já ouvi falar de alguns valores. Há pessoas que já me disseram que iriam custar 12,5 euros. Eu não acredito muito neste preço de 12,5, aquilo que eu acho é que se vai situar mais próximo dos 20, porque reparem, com 12,5 euros e com 450 mil motas, sendo que nem todas vão ser inspecionadas, uma vez que elas só são inspecionadas aos 4 anos e depois de 2 em 2 anos, a receita era praticamente insignificante, quer para os IPOs, quer para o próprio Estado. Assim sendo, contem com mais um bocadinho. Então, o que vocês querem mesmo saber é
o que é que vão inspecionar nas vossas motas e como é que têm que se preparar para essa inspeção, não é? Uma vez que eu não acredito, apesar de haver aí manifestações organizadas, não acredito que o governo seja demovido da intenção de fazer então as inspeções obrigatórias às motas. Também podem alegar que em França houve protestos e o presidente Macron recuou, mas esse recuo é um recuo temporário e, portanto, não acredito que as inspeções não sejam implementadas também em França, uma vez que, como eu vos disse, é uma diretiva europeia e quando vocês ouvem falar da bazuca e que vem muito dinheiro, etc., também, obviamente, vem a maneira de eles recuperarem esse dinheiro. E uma delas é através dos impostos e daquelas obrigatoriedades, taxinhas que nós já conhecemos. Vamos lá elencar aquilo que será inspecionado pelos centros de inspeção. Portanto, vocês chegam lá, basicamente olham para a vossa documentação da moto e depois conferem se aquela documentação bate certo com as características da vossa moto, nomeadamente o número do chassi, nomeadamente também a medida dos pneumáticos e das jantes, por aí fora, ok? Portanto, a primeira é uma verificação documental e nessa verificação documental toda a parte do averbamento de extras, etc., fica tudo verificado. Depois de verificada essa parte documental, vai ser verificado também as luzes. Obviamente elas têm que estar em funcionamento, em bom funcionamento, todas as luzes, e é também medido o alcance das luzes, se têm, portanto, os máximos demasiado levantados, etc., tal e qual como nos automóveis. Depois da iluminação são verificados os componentes da ciclística da moto, nomeadamente a suspensão e os travões. Portanto, há uma série de testes que fazem com que seja possível verificar se a moto tem a suspensão a funcionar corretamente, se ela responde corretamente aos impulsos que são dados, e também o poder de travagem da moto através dos rolos. Eles conseguem medir a força com que a vossa moto trava, quer na roda da frente, quer na roda de trás, e portanto toda essa verificação também é feita. Depois é feita uma vistoria ao motor. O motor obviamente não vai ser medido nos seus níveis de potência, nem de binário, nem nada disso, mas vai ser inspecionado para ver se há fugas e para ver se, portanto, está tudo, pelo menos visualmente, em condições. A União Europeia está muito preocupada com as emissões, não só as de poluição, mas também as sonoras das motas, e, portanto, há legislação cada vez mais apertada nesse sentido. Antigamente, tínhamos 80 decibéis como limite máximo de ruído que uma moto podia emitir quando circulava a 50 km por hora. Hoje em dia esse nível baixou para os 77 decibéis, por isso alguns escapes homologados há mais tempo ainda estavam homologados para os 80 decibéis, como é o caso aqui da F800, mas agora são 77. Como é que eles testam o som nos centros de inspeção? Pelo menos em Espanha existe uma barreira que são os 91 decibéis, que não pode ser ultrapassada quando o motor é acelerado até às 5.000, ou a partir das 5.000, melhor dizendo, rotações por minuto. Portanto, o examinador põe a moto, obviamente ela tem que estar quente, não é? Vocês devem levar a moto já quente à inspeção para garantir que não sofre, essas acelerações não sofre o motor. E acelerando a moto às 5.000 rotações, os decibéis não podem ultrapassar os 91 decibéis. Eu vou-vos mostrar aí um teste que fiz a esta moto e também ali à moto Africa Twin com um escape à Krapovic, e vocês vão ver que esse valor ainda é bastante elevado e que é preciso muito basqueiro para superar esse valor. Vejam lá. Vamos ver aqui, por exemplo, no ralenti, quanto é que dá a F800, estão a ver? Estou a colocar mais ou menos aqui ao nível do cano de escape e dá 77, 78 no ralenti. Agora vamos acelerar a 5.000. O Miss-Duo vai acelerar ali às 5.000 e vamos ver qual seria então. Então às 5.000, estão a ver, ele não passou dos 80, este escape é homologado e cumpria perfeitamente a legislação. Agora vamos passar aqui à Africa Twin para ver se cumpre também. Vamos ver também no ralenti quanto é que dá. Este escape é um escape aftermarket, da Krapovic, e portanto vamos ver também homologado e vamos ver se de facto cumpre. Estão a ver?
Aqui no ralenti, mais ou menos a mesma coisa, talvez um bocadinho mais alto, que é F800. Portanto, estamos em 80 no ralenti, vamos ver às 5000 se cumpre. Ou seja, ele não pode exceder os 91 decibéis às 5000 rotações por minuto. Quando quiseres, ok? Portanto, o escape tem um som muito ronco, muito gutural, forte. Quem está aqui sente muita força neste escape, mas em nível de decibéis ele passava a inspeção, porque chegou apenas aos 82 decibéis às 5000 rotações. Portanto, estão as duas aprovadas. Depois é feita também uma medição aos níveis de poluição. Obviamente isso também tem a ver com o escape. Se vocês obliteraram o catalisador, esqueçam, não é? Vai dar asneira. E se mexeram na linha completa de escape, eventualmente o modo de carburação da moto ficou adulterado também, e portanto os níveis de poluição podem estar também acima daquilo que é permitido. E portanto todas essas modificações obviamente vão conduzir a uma taxa de reprovação bastante elevada. Posso-vos dizer que em Espanha, quando as inspeções começaram, mais de metade das motas não passou na inspeção. Tiveram que ir às oficinas, meter alguns componentes dentro da homologação, não necessariamente originais, está bem? Portanto, há essa crença de que só passam os componentes originais. Não será assim. Passam os componentes que tiverem homologados e que, obviamente, cumprirem as regras europeias de segurança. Vamos lá ver uma coisa: as inspeções não têm um caráter técnico igual ao que têm as inspeções do IMT. Portanto, as inspeções são inspeções sobretudo de segurança. Portanto, é por aí que devem ser vistas. Obviamente há falhas mais graves e menos graves, e no somatório de falhas menos graves também vos podem reprovar. O que é que seriam falhas menos graves? Podia ser, por exemplo, substituírem as manetes. Uma manete que não esteja de acordo com a especificidade, digamos, da manete original. Vou-vos dar um exemplo. Se a vossa manete de embreagem, como é o caso da minha, não tem regulação, nem é flexível, portanto aquelas que dobram para não partirem, não é? Aquelas que têm uma articulação aqui. Se vocês mudaram completamente a funcionalidade da manete de embreagem, aí obviamente expõe-se a que possam ter ali um ponto acumulado para reprovar a moto. Em relação aos vidros, às cúpulas, a mesma situação, e em relação aos espelhos, a mesma situação. Portanto, numa acumulação de pontos negativos podem vir a reprovar. Outra coisa que eles vão verificar são os suportes de matrícula. Há legislação para isso e, portanto, ela vai ter que ser cumprida, não é? A distância que eles estão até ao limite da roda, a visibilidade da matrícula, enfim, todas essas questões têm que ser vistas antes de passar na inspeção e, portanto, ir para lá sem ter esse cuidado, obviamente, vai ser sinónimo de reprovarem. O pessoal da carta A2 e das motas A2 limitadas, que preocupações é que tem que ter na inspeção? Eu sei que muitos deles já deslimitaram a moto, ou por alguma razão compraram a moto já deslimitada, mas no livrete ainda diz que a moto tem apenas os 35 kW, portanto da limitação A2, e isso representa um problema mais grave. Porquê? Porque de facto implicaria então que esses condutores tivessem uma habilitação para carta A, ou seja, para poderem conduzir motas deslimitadas e, portanto, com maior potência do que os 35 kW. O que é que sucede? Os centros de inspeção não estão dotados com bancos de potência para poderem averiguar se a moto foi ou não foi deslimitada. Não é esse o problema. Portanto, se vocês forem à inspeção, em princípio, não haverá qualquer maneira de controlar se a moto tem exatamente a potência que devia ter ou não. Enfim, podemos criar aqui uma exceção ou outra, não é? Daquelas que têm um parafuso limitador no acelerador, e se esse parafuso foi ou não removido ou está alterado, ou se a centralina que faz a alimentação também tem que ter uma especificação, se essa especificação foi alterada, por aí fora. Não acredito que possa haver uma verificação técnica rigorosa e que leve a reprovar a moto por aí. Portanto, não é por aí. Agora, tenham em conta que se o vosso seguro tiver que se chegar à frente por uma indemnização por perdas de vida, no caso onde a moto está alterada, e vocês de alguma maneira omitiram isso,
aí a responsabilidade é vossa e basicamente vão estragar a vossa vida, não é? Porque esse valor da indemnização por perda de vida é altíssimo e vai ter que ser pago por vocês. Uma top case corretamente montada, que esteja segura, que tenha homologação de segurança europeia, não tem por que ser um problema na inspeção. Os problemas são sobretudo com acessórios que não estão homologados. Por exemplo, aqueles nos escapes chineses, por exemplo, aqueles espelhos que não têm qualquer homologação, por exemplo, as manetes que já falei, essas manetes coloridas e que sabemos que não têm qualquer homologação e, portanto, todos esses componentes sem homologação de segurança, esses sim constituirão um problema e um entrave para fazer a passagem na inspeção. Por hoje é tudo, vemo-nos no próximo vídeo, um abraço do Duo e até ao próximo vídeo, tchau! Muito obrigado uma vez mais